Meus irmãos, nós faremos a exposição hoje de um texto que se encontra em Gênesis, no capítulo de número 6. Eu os convido a abrirem a palavra de Deus no primeiro livro dos 5 livros de Moisés, Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 8, e em seguida faremos a exposição desse texto. Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao versículo de número 8. Diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Senhor Deus, tua palavra foi lida. Suplicamos a ti mais uma vez, Senhor, fala aos nossos corações. Edifica-nos com a tua verdade, Senhor, e nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quem de vocês saberia dizer qual o pior tipo de odor que o olfato humano pode sentir? Se eu perguntar às crianças que estão hoje aqui, a grande maioria talvez faça referência aos dejetos humanos ou aos dejetos de determinados animais. Mas, veja, as fezes, os cientistas classificaram fora dentre os 10 piores odores que existem no mundo que nós conhecemos. Acreditem, em primeiro lugar, como um dos piores odores que existem na face da terra, se encontra o odor da carne em decomposição. Talvez aqui muitas famílias já tenham presenciado o terror que é e a dificuldade que se tem para poder purificar a geladeira e até mesmo o ambiente da cozinha e talvez até da casa, quando esquecemos uma determinada carne fora da geladeira ou falta energia e ela então estraga. A carne estragada, meus irmãos, possui o pior odor do mundo. Mas eu pergunto a vocês, será que todo tipo de carne possui o mesmo nível de odor e podridão? Os cientistas também testaram acerca disso e perceberam que há uma diferença. E eles então apontaram que a carne suína ocupa o segundo lugar quando apodrece em nível de odor. A carne, quando apodrece, que tem os piores níveis, meus irmãos, é a carne humana. É a carne humana. Você sabe por quê que a sua carne não exala esse terrível odor? A
A resposta é muito simples. Porque nós estamos vivos. Porque a sua carne possui um espírito que a vivifica, a vida. Mas essa pergunta e essa resposta nos leva a uma outra pergunta. O que devemos fazer para preservar a nossa carne com vida? A resposta não pode ser outra, é a de mantermos fluindo aquilo que a conserva. Por exemplo, o sangue. Mas eu pergunto a vocês, irmãos, se esses agentes preservadores, como o sangue, forem retirados do nosso corpo, o que acontecerá com a nossa carne? Certamente não tardará muito e ela começará a apodrecer e feder horrores. A podridão e a putrefação logo aparecerão. Por isso eu vos digo, irmãos, não há nada mais fétido e insuportável nesse mundo do que a carne humana em decomposição. E o texto que nós lemos hoje, nós iremos tratar exatamente desse assunto. O que acontece quando Deus retira os efeitos preservantes sobre a carne humana? O que acontece quando Deus resolve lavar as mãos e deixar a humanidade seguir o seu próprio caminho de rebeldia e de queda? O que nos tornamos quando seguimos o nosso curso natural à parte do Senhor? E como Deus reage a tudo isso? As respostas se encontram no texto de Gênesis que nós acabamos de ler e que eu os convido novamente a, com a sua Bíblia aberta, me acompanhar na exposição dos versículos e releitura dos primeiros 6, que nos dizem exatamente assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Meus irmãos, quando nós analisamos os capítulos anteriores de Gênesis, aquilo que nós classificamos como o contexto maior dessa passagem, fica bastante claro para todos nós que, da descendência de Adão e Eva, 2 grandes grupos de homens foram então gerados. 2 linhagens passam então a crescer e a se multiplicar no mundo criado por Deus. 2 gerações são então desenvolvidas sobre a terra. E sendo assim, de um lado nós temos a descendência de Caim, a linhagem daqueles que pertencem à família da rebeldia, daqueles que insistem em manter-se longe do caminho do Senhor, que se afastam de sua presença, que se escondem da sua face, aqueles que insistem em querer trilhar o seu próprio caminho, de ter a sua autonomia garantida, de fazer a sua própria história, daqueles que esbravejam a sua necessidade de viver da maneira que querem e segundo as suas próprias leis, as suas próprias normas e principalmente de acordo com a sua própria vontade. Do outro lado, nós temos então os descendentes de Adão, que é dado por Deus no lugar de Abel, que é Sete. A descendência de Sete, nós vemos aqueles que invocam o nome do Senhor. Eles são mais puros e eles buscam a presença de Deus. Eles são mais santos, eles querem parecer com o seu Criador. Eles não têm obras melhores, eles têm fé. Eles creem que o Senhor cumprirá a promessa e fará justiça com aquele que amaldiçoou toda a raça humana, que fez com que a terra criada por Deus, e razão de bênção e bondade do Criador, fosse então amaldiçoada. E pela fé eles procuram então viver de modo que agrada a Deus, cumprindo a
palavra que Deus diz, seguindo aquilo que Deus determina, obedecendo e temendo e amando ao Senhor em tudo o que fazem. Tudo o que fazem. E aí, analisando ainda os capítulos anteriores, é um convite para você ler Gênesis. Nós temos também a percepção que não se trata exclusivamente de uma questão de genética acerca dessas duas gerações. Porque, afinal de contas, ambas as gerações partem de uma mesma matriz. Têm originalmente os mesmos pais. E possuem ambas a mesma natureza decaída. O que os diferencia então? A questão, irmãos, é que pela fé nós podemos então, pela fé, e não por nosso DNA, não por nossa condição genética, podemos ser adotados pela família dos filhos de Deus. E assim pertencermos à família conhecida nas Escrituras como família da aliança ou família do pacto. Um outro ponto importante a ser lembrado aqui é que através da graça comum, o Senhor vai usar os descrentes, vai usar dessa geração de Caim, vai usar da descendência da serpente, usar as pessoas que o odeiam por causa de sua graça comum. Estes então, vejam, passam a desenvolver coisas importantes no mundo criado. A arte da música, as ferramentas, a criação de animais e etc. Retornando à nossa perícope de Gênesis 6, Moisés vai nos mostrar agora quão destrutivo é o poder do pecado e o que a humanidade faz e fará se deixar o pecado correr solto ao longo de muitos anos. Esse é o efeito da carne quando o sangue para de fluir. Isso é o que acontece com a matéria quando o Espírito já não habita ali. E assim, meus irmãos, então, nos deparamos com essa passagem que é uma das mais polêmicas das Escrituras e que, ao lermos, não podemos passar sem nos perguntar ao final do que é que Moisés está falando aqui. E aí, meus irmãos, quando nos deparamos com uma passagem como essa, em que há uma disparidade de opiniões e visões, a primeira coisa que nós devemos fazer é termos a humildade de reconhecer as nossas limitações. Nós não temos todas as respostas. Não temos todos os encaixes perfeitos para resolver essa questão de uma vez por todas. Mas certamente nós temos a fé suficiente para trazer respostas ao nosso coração e contentamento e conhecimento redentivo e salvífico nessas informações que aqui foram preservadas por séculos e séculos, para que eu e vocês, hoje aqui, em pleno século 21, no ano de 2022, pudéssemos aprender. Sendo assim, Deus quer nos ensinar a sermos humildes e a reconhecermos as nossas limitações, até onde podemos ir e aonde não podemos avançar, mas aguardar que, de acordo com a sua vontade, a sua verdade, os seus mistérios sejam então revelados a todos nós. Eu os convido então a dar continuidade, conhecendo as três principais visões ou interpretações acerca desse texto que nós lemos aqui, que fala acerca dos filhos de Deus, que tomaram as filhas dos homens para mulheres, como mulheres, das que mais lhe agradaram e tiveram filhos e filhas. Bem,
A primeira visão acerca desse texto, a primeira interpretação que nós temos, são várias, eu selecionei apenas algumas, tá? Três, para a gente poder ter uma noção mais ou menos do que está sendo falado aqui. Defende que os filhos de Deus mencionados aqui nesse texto faz referência a reis poderosos que na antiguidade haviam formado haréns para si com todo tipo de mulheres, produzindo filhos para todo lado. E de certa forma, isso parece estar ligado com a rebelião de Lameque, descrita lá no capítulo 4. E sendo assim, Deus decide então pôr um fim em tudo isso. Apesar de interessante essa visão, essa interpretação, ela não se encaixa com o restante da narrativa e principalmente com a linguagem que é utilizada aqui no texto que nós lemos. A segunda interpretação, ou a segunda visão acerca desse texto, é bem mais antiga do que essa primeira e muito mais difundida na história da igreja. E que provavelmente a maioria de vocês tenha crescido tendo ouvido e aprendido que esse texto fazia referência aqui aos filhos de Deus, mas que esses filhos de Deus seriam então os anjos. Esses anjos teriam então tomado mulheres para si e teriam produzido uma espécie de raça de seres híbridos. Essa é uma interpretação antiga e muito aceita por inúmeros teólogos. E ela é também textualmente adequada, porque a expressão, irmãos, filhos de Deus, utilizada aqui, é utilizada em outras passagens da Escritura também, para se referir a anjos, abre aspas, mas não exclusivamente a anjos. Isso precisa ficar claro, tá? Essa expressão, filhos de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é utilizada em muitas passagens para se referir aos anjos, mas não somente aos anjos, guardem isso, tá? Por exemplo, nós vemos uma expressão disso no livro de Jó. Em segundo lugar, essa é uma terminologia utilizada para falar de anjos, mas o que teria acontecido e motivado esses anjos a tomarem mulheres para si? Moisés estaria tentando mostrar que o diabo tentou corromper a humanidade por meio da mistura de linhagens? Exatamente porque o diabo se lembrava da promessa que Deus havia feito, do proto-evangelho de Gênesis 3,15, quando Deus diz que da descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente? Será que por conta disso, então, ele resolve misturar a linhagem humana com a linhagem angelical? Percebam como isso faz sentido. Porque se ele consegue fazer isso, isso desestabilizaria a linhagem humana como um todo. Quem sabe até mesmo impedindo que a promessa de Deus se realizasse. O resultado dessa suposta união, então, irmãos, seriam os seres super-humanos ou sobre-humanos, os gigantes que o texto aqui menciona. Ou então, aqueles valentes varões de renome da antiguidade. Sendo assim, tal perversão, tal impureza, foi o que motivou Deus, então, a pôr um fim nessa humanidade híbrida. Daí vem a pergunta retórica. Mas, reverendo, os anjos não são seres espirituais? Como é que um ser espiritual pode manter relações sexuais com seres materiais carnais? Excelente pergunta. Mas, veja, se bem lembrarmos, vários textos das Escrituras narram atividades de anjos como comendo, lutando,
correndo, até correndo riscos de serem molestados. Como no caso lá de Sodoma e de Gomorra. Lembram? Mas, essa não é a minha posição. Mas, a palavra utilizada aqui como gigante é Nefilim, e que em sua tradução significa literalmente, irmãos, os caídos, ou os que caíram. Sejam quem for. Notem, o texto não diz que eles são cria desse relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Isso precisa ficar claro. Na verdade, se você olhar direitinho para o texto, o que o texto está dizendo é que essas criaturas já existiam antes que os filhos de Deus tomassem as filhas dos homens como suas mulheres. Outro ponto de contestação dessa visão ou dessa interpretação está na forma verbal. Apesar da forma do verbo hebraico não expressar bem a ideia de tempo, mas há um problema aqui, porque o texto indica que já haviam esses seres antes dessa relação de filhos de Deus e filhos dos homens. Aí então nós perguntamos, como então fazemos para resolver essa questão, ou pelo menos tentar resolver essa questão? Utilizamos o contexto da passagem, que na maioria dos casos é quem nos indica isso. Aquilo que qualificamos, por exemplo, o verbo no tempo perfeito, e que faz alusão a uma ação no pretérito. Mas espera aí, né? Por que eu estou falando disso aqui? Exatamente porque há um verbo ligando o sujeito, os nefilins, ao predicado. Haviam naquele tempo. Nesse parâmetro. Para quem entende um pouco de hebraico, né? Tempo perfeito, modo cal, ou seja, pretérito, passado. Sendo assim, os chamados nefilins não podem ser os filhos dessa relação, irmãos, porque eles já habitavam nesse período no mundo que nós conhecemos. E vejam, outra informação importante é que a expressão aqui, varões de renome, é utilizada em outras passagens da Escritura, mais à frente, para se referir a homens como, por exemplo, Nimrod, que era um homem perverso, assustador, dominador, tirano. E isso explicaria boa parte dos mitos pagãos, daqueles chamados então semideuses por eles. Mas tem a terceira visão. Uma outra visão então derivada dessa última, dessa segunda, mais antiga, é a de que não foram anjos procriando com mulheres, mas seres humanos possuídos por demônios, como uma forma de experimentar um tipo de relacionamento impróprio, proibido, em rebeldia direta contra o Criador. No entanto, irmãos, quanto a essa interpretação, eu creio que nós temos coisas mais fortes. Como, por exemplo, aquilo que o Senhor Jesus fala aos saduceus, que nos dá a entender que seres angelicais são incapazes de procriar. Por quê que eles são incapazes de procriar? Porque eles não possuem essa distinção sexual. A Bíblia, lá no livro de Judas, faz referência a esse evento, e Judas relaciona Sodoma, Gomorra, anjos caídos, mas vale lembrar que em Sodoma,
os homens queriam manter relações com os anjos. Mas o que o Novo Testamento chama de sodomia é o homossexualismo. E mais tarde, o texto não fala apenas de fornicação. Não é que simplesmente se deitaram com mulheres. Veja, o texto diz que eles tomaram essas mulheres para si. Eles não tiveram uma noite de prazer. Eles a tomaram como esposas, como mulheres, tomaram para si. E isso nos mostra, irmãos, que eles estabeleceram um relacionamento duradouro. E sim, ao que tudo indica, criaram um tipo de harém, tá? um harém primitivo. A Bíblia não está descrevendo um mero relacionamento casual aqui, ela está descrevendo um relacionamento duradouro. O que seria muito estranho de acontecer se de fato fosse um relacionamento com seres espirituais. E isso está além do fato de que as Escrituras nos dizem que há somente um único nascimento sobrenatural em toda a história, irmãos. Só há um ser espiritual que tomou para si carne, que encarnou. A Bíblia só nos diz que há um. E esse é Jesus Cristo e nenhum outro mais. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos enganamos e corremos atrás desse tipo de ideia polêmica, porque chama a atenção pelo sobrenatural. E sabe por quê? Porque a gente sempre acha que coisas sobrenaturais é que proporcionam malignidades terríveis, que coisas naturais não podem ser tão más assim. No fundo, é isso o que o coração humano decaído tenta escapar, dessa culpa. Tenta disfarçar a natureza vil e pérfida. Nós geralmente pensamos que um mal tão terrível só viria à terra através de um demônio. Ou se o próprio Satanás o fizesse. Que seres humanos não são capazes de fazer um mal tão terrível assim. Não é verdade? Nós muitas vezes subestimamos a nossa capacidade para o mal, irmãos. E olhemos para esse texto e digamos, veja, não, olha, se Deus decidiu destruir a terra, só pode ter sido porque o diabo aprontou muita coisa tão horrível que levou Deus a destruir o mundo. Vocês já devem ter ouvido isso. Ah, o pai matou a mãe e os filhos e depois deu um tiro na boca. Que homem perverso. Não, foi o diabo. Já prestaram atenção nisso? Nunca a culpa é do homem, é o diabo. Foi o Satanás. Admitir que algo tão maligno tenha sido feito por nós mesmos é terrível, eu sei, irmãos. Admitir que nós somos capazes, que nós temos em nossos corações a semente que faz brotar todo tipo de erva daninha que aparece nesse mundo, é muito difícil. E eu sei que, não somente eu, mas pregadores como eu que falam essas coisas, são taxados como radicais, xiitas. Mas quem nos revela isso, irmãos, é a própria palavra de Deus. Todo tipo de maldade pode surgir de um coração caído. Vejam, na véspera de Natal do ano de 2002, um crime chocou os Estados Unidos.
Um jovem chamado Scott Peterson mata brutalmente a sua esposa, Lacey Peterson, grávida de uma criança de 8 meses. O corpo dela foi encontrado boiando na praia de São Francisco, na Califórnia. Sabe como foi que acharam o corpo da esposa? Sem a cabeça, sem os braços, sem as pernas, e com a criança enforcada e amarrada com as vísceras da mãe ao seu corpo. E sabe quem fez isso? Não foi o diabo. Foi seu jovem marido. Seu jovem marido. E ele não estava possuído, irmãos. Aliás, a matéria dizia que eles eram um casal exemplar, que pareciam demonstrar muito amor um pelo outro. E diante de uma tragédia tão brutal como essa, irmãos, nós nos perguntamos, né? Por que Deus permite esse tipo de coisa? Onde está Deus? Deus permite esse tipo de coisa para mostrar como o coração do homem é mau. Para mostrar que quando a humanidade é largada, ela começa a apodrecer. E aí nós temos a terrível mania de cometer alguns pecados e achar que é normal. E até, acreditem, aqueles que têm uma lista de pecados se chamam assim de pecados controláveis. Há quem acha que contar mentiras, se não for prejudicar ninguém, não tem problema. Viver irado no trânsito, xingando os motoristas, também não tem problema. Fazer coisas torpes por debaixo dos panos, ninguém está vendo. Tudo está sob controle, você sabe até onde você pode ir. Saiba que ao dar guarida em seu coração a essas coisas, elas nunca ficarão pequenininhas. Nunca ficarão pequenininhas. Elas crescerão. A Escritura está cheia de exemplos desses. Não é para eu e você copiarmos, mas é para nos advertir a respeito do mal e do pecado. Olhe para a história. Veja o caso de Lameque. Tudo começou quando ele resolve tomar, não uma mulher para si. Lembra? Gênesis 4, versículo 19. Ele não se satisfez só com uma mulher. Ele teve que tomar 2 mulheres como esposas. E ele disse, o que é que tem adquirir 2 esposas? Depois disso, o que ele faz? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 4. Veja aí o versículo 23. Diz assim: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e matei um rapaz, porque ele me pisou. Percebam, bastou Lameque tomar 2 esposas, para que algumas gerações depois construíssem haréns. Haréns. Irmãos, prestem atenção nisso. Esse tipo de mentalidade de pecado bobo, controlado, pecado comum,
É o que nos conduz às piores atrocidades. Você, pai, você, mãe, olhe os exemplos que você dá dentro de sua casa para os seus filhos. Talvez você ache que sua ideia de ficar namorando um pecado de estimação não irá além do que é. Seja aquele relacionamento impróprio com o colega de trabalho que você cultiva só nos olhares e só na mente. Seja a pornografia que você assiste às ocultas no seu celular, no seu notebook, nas madrugadas. Seja o que você faz no trabalho, na faculdade, em termos de fechar os olhos para o que está acontecendo. Não se engane. Pecado nesse sentido é igual a droga. Você raramente fica na mais leve. Você já geralmente vai procurar mais e mais e vai sair da menor para a maior. Cada vez mais buscando intensidade. Mas o que levou Deus a querer destruir a humanidade criada? E aí nós vamos para a visão bíblica do referido texto de Gênesis 6 que nós lemos aqui. E eu começo com alguns questionamentos. Por que Deus iria querer destruir a terra se fossem os anjos que aprontaram? Já parou para pensar nisso? Por que é que Deus ia punir os homens se o pecado era dos anjos? Por que punir toda a humanidade se as vítimas foi exatamente a humanidade, foram as mulheres? E aí há uma interpretação que leva em conta o contexto da passagem e o contexto de toda a Escritura, aquilo que nós chamamos de contexto canônico, que não observa apenas o livro de Gênesis, o capítulo 6, o antecedente e o posterior, mas que observa toda a Escritura. A humanidade corrompida mistura as linhagens santa e a linhagem rebelde, indo contra o plano de Deus. Essa interpretação, irmãos, vê a expressão filhos de Deus como referência aos crentes, aqueles que invocam o nome do Senhor. A linhagem espiritual de Sete, exatamente aqueles que se chamavam pelo nome do Senhor e que resolvem se casar com mulheres da linhagem espiritual da serpente. São crentes tomando mulheres descrentes como suas esposas. Você já percebeu que em toda a Escritura Deus condena aquilo que nós chamamos de casamento misto? Aí você pergunta, reverendo, você chegou a essa conclusão com base em quê? Preste atenção. Olhe aí na sua Bíblia o que Moisés vem falando nos versos anteriores. Veja aí o capítulo de número 4 em Gênesis, por favor. Capítulo de número 4. Veja aí o versículo de número 1. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Versículo 2: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Agora avance aí para o versículo 17. Veja aí o que diz o versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Veja aí o versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta.
Versículo 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Nós temos aqui, irmãos, a linhagem de Caim. E no capítulo 5, todos os versos, vejam aí, avancem aí para o capítulo de número 5. Nós vamos ter a linhagem de quem? A linhagem de Sete. Primeiro nós temos a linhagem de Caim. Depois nós temos a linhagem de Sete. O primeiro deixou de andar na presença de Deus. Gênesis 4,16. O segundo, em Gênesis 4,26, invocava o nome do Senhor, não apenas ele, mas também a sua linhagem. Logo, os filhos de Deus são uma referência à linhagem da mulher que tinha a forma de pensar de Abel, a forma de pensar de Sete. E as filhas dos homens é uma referência à linhagem de rebeldia, daqueles que tinham a forma de pensar da serpente, a forma de pensar de Caim. E aqui Moisés nos mostra que, quando a humanidade é largada a andar por si mesma, até aqueles que vêm de boa linhagem resolvem ter ideias, resolvem sair do caminho e ir atrás de misturar as coisas, pervertendo o bom conselho de Deus. Pergunta: e tudo isso por qual razão? Você pode pensar numa melhor forma de impedir que a promessa de Deus se realizasse do que misturar todo mundo e acabar com a linhagem santa? O plano do diabo de impedir a vinda do Messias. Essa é a grande tentativa do diabo em todo o Antigo Testamento, misturar as linhagens e assim impedir a vinda do Messias. É isso que está por trás do massacre das crianças no Egito. É isso que está por trás das perseguições, das guerras, das brigas, dos eventos diversos do Antigo Testamento. Às vezes a gente olha para Israel, uma nação tão pequenininha, mas tão perseguida, não é verdade? É a velha tentativa de Satanás de exterminar a semente santa. Reverendo, mas e Judas? Judas estava provavelmente fazendo referência ao fato, lá na sua carta, de que há um impulso demoníaco por trás da história de misturar as linhagens. Por que nós dizemos isso, irmãos? A Bíblia chama os crentes de filhos de Deus. Não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Os israelitas receberam essa denominação. E o que dizer do Novo Testamento? Abram as suas Bíblias em Gálatas 3:26, por favor. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Veja o que diz aí. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Agora vá para 1 João 3:2. 1 João 3:2. 1 João 3:2. Primeira carta de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, antes de Apocalipse. 1 João 3:2. João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Agora, por último, vá para João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem no seu nome. Vejam, queridos, como faz sentido. O juízo de Gênesis 6 é trazido sobre quem, irmãos? Sobre os homens. Agora vejam que a situação ficou tão difícil, tão terrível,
que mesmo os filhos de Deus, mesmo aqueles dos quais deveríamos esperar um comportamento melhor, um comportamento santo, estes mesmos foram atrás de perverter o caminho do Senhor. Por quê? Por quê? Por quê? Porque é exatamente isso que acontece quando Deus tira a sua mão. Lembra do versículo 3? Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Os crentes olham as filhas dos homens, veem que elas são formosas e decidem então tomar para si as que os agradassem, fossem filhas de Deus ou não. Eles não estavam se importando com isso. E percebam, meus irmãos, que essa é exatamente a nossa decisão, quando nós resolvemos viver por vista, ao invés de vivermos por fé. Quando decidimos viver pelo material e não pelo espiritual. Quando decidimos viver por nós mesmos, cumprindo as nossas vontades, acalentando os nossos desejos e não vivendo segundo Deus prescreveu e de acordo com a vontade do Senhor. A própria palavra gigantes aqui na nossa tradução não é a melhor palavra a ser utilizada. Porque ela vem de uma tradução, já vem de uma outra tradução, que é uma tradução grega, que é a Septuaginta. É por isso que algumas versões da nossa língua portuguesa resolvem deixar o termo nefilins mesmo. E em outros colocam tiranos. Essa definição está bem mais próxima da ideia de retratar uma época de extrema perversidade e violência, em que os homens perversos se julgavam grande coisa, e a própria santa instituição do casamento passou a ser violada. Violada, irmãos. Ora, se Lameque podia ter 2 mulheres, eles agora podem ter quantas eles quiserem. E eles se tornam, então, famosos no mundo antigo. Porque não é de se estranhar, irmãos, que quando a vontade de Deus e a fé é abandonada, os homens seguem o seu caminho de destruição e tomam para si o que os seus olhos desejam. E eles vão se tornar famosos na antiguidade por causa da sua violência e da sua gana por poder. E tudo isso começa com a obra do diabo ao misturar as linhagens, soprando mentiras no coração dos homens. Gente que vinha da linhagem dos crentes, decidindo que a linhagem dos filhos dos homens era mais desejável. Saibam, queridos, que até hoje tem homens cristãos que acham que a principal coisa a procurar em uma mulher é a beleza física. E do mesmo jeito as mulheres acham que isso é o mais importante. Não interessa se são bons filhos, não interessa se temem ao Senhor, nada disso importa. O que importa é apenas o que os olhos carnais conseguem enxergar. É por isso, irmãos, que a geração seguinte vai nascer confusa, sem uma clara direção do ensino, sem um claro direcionamento sobre como a vida vai funcionar. E isso vai resultar no dilúvio sobre a terra. Porém, o Senhor, graciosamente e fielmente, para que se cumpra a sua palavra, preserva uma única família que ainda não havia se contaminado. Veja, um diplomata só pode casar com uma mulher estrangeira se o país ao qual ele serve lhe autorizar expressamente. Vocês sabiam disso? Aí você pergunta assim: reverendo, em pleno século 21, precisa disso? Ele não pode casar com o que ele quer? Não.
Ele não é livre para fazer isso? Não. Tomemos o caso do nosso país, o Brasil. O Brasil não tem inimigos. Certamente isso seria autorizado. Um diplomata brasileiro poderia se apaixonar por uma mulher de outra nação e poderia casar com ela sem nenhum problema. Mas imagine se o Brasil declarasse guerra a um determinado país. E aquele diplomata não apenas namora, mas ele se casa com aquela estrangeira daquele país. Como poderia um representante oficial do Brasil manter uma relação da mais profunda intimidade, que é a relação matrimonial, com alguém que é representante de um país inimigo, que deseja a destruição do seu país? Como isso pode acontecer? Você, jovem crente, vocês, jovens crentes, que foram chamados por Cristo, lavados e remidos no seu sangue, vocês são embaixadores do reino de Deus. Vocês são embaixadores da luz. Vocês carregam o nome de cristãos. E não pode haver honra maior em todo o universo do que carregar esse nome. O que lhe leva a pensar que você pode contrair um relacionamento de mais profunda intimidade com um filho do diabo, com as trevas? Paulo, quando escreve aos Filipenses, e quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele conclama o povo de Deus a viver como representantes do reino dos céus. Como você quer manter uma relação íntima com o reino inimigo? Não é à toa que casamentos mistos poluíram a terra. Quando Israel está para entrar na terra prometida, quando o povo de Deus, depois de ser liberto do Egito, está chegando na terra prometida, Deus os adverte a respeito das nações que eles encontrariam. Por que Deus faz isso? Porque Ele sabe que quando eles chegassem ali naquele lugar, naquela terra, eles achariam mulheres formosas aos olhos, muito bonitas, homens belíssimos, garotas, e que os corações caídos dos filhos de Deus iriam compeli-los, a natureza caída nossa, humana, iria compeli-los, empurrá-los em direção a essas mulheres, em direção a esses rapazes. Aí olha como Deus adverte. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 7, por favor, e veja o que Deus diz ao seu povo. Deuteronômio 7. Por favor, Deuteronômio, capítulo de número 7. Veja aí o que Deus diz. Quando o Senhor teu Deus, versículo 1, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 das nações mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Deus está dizendo para quem isso aqui, irmãos? Para
para os filhos da sua aliança. Ele diz: não farás com elas aliança, não terás piedade dessas nações, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Pois, por quê? Deus vai dizer o porquê. Ele vai dizer: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que passassem a servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. A Escritura está repleta dessas advertências aqui, irmãos, e nós poderíamos passar a noite e até amanhã vendo inúmeras referências acerca disso. São vários os exemplos. Olhe para Salomão, o que aconteceu com ele? Não foi exatamente isso que ele fez. Embora tendo sido alertado, ele vai e se casa com mulheres estrangeiras. E o que elas fazem? Pervertem o seu coração. A esperança era de que quando elas se casassem com Salomão, se tornassem adoradoras do Deus verdadeiro. Era isso que ele dizia. Mas o que acontece é exatamente o contrário. O crente que casa com o descrente, via de regra, irmãos, acaba passando para o outro lado. Veja, quando Israel volta do exílio babilônico, depois de tudo que fizeram, e depois de todo o castigo, eles voltam do exílio, e quando eles chegam, Neemias e Esdras, os reformadores, falam então da situação difícil em que os israelitas se encontraram quando retornaram do exílio. Voltaram a cometer os mesmos pecados. No capítulo 9 nós lemos que eles tomaram das suas filhas para os seus filhos, misturando a linhagem santa com os povos dessa terra. Até os príncipes e os magistrados, Neemias e Esdras, vão dizer, foram os primeiros na transgressão. Esdras vai dizer: ouvindo eu tal coisa, rasguei minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Esdras lamentou. Ele diz: pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim misturaram a linhagem santa com os povos dessa terra. Neemias narra o mesmo problema. Só que Neemias tem uma atitude diferente. Abra sua Bíblia em Neemias 13, versículo 23. Caminhando aqui para o fim, irmãos. Neemias 13, versículo 23. Neemias 13, versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Neemias diz: contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Neemias então passa a lembrar os maus exemplos. Ele diz: não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia não havia entre muitas nações rei semelhante a ele, e era ele amado do seu Deus, e Deus o constituiu sobre rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus. Olhem para mim, irmãos.
Eu hoje não posso fazer como Neemias, arrancar o cabelo de vocês. Mas saibam que eu posso chorar atônito, como fez Esdras, por causa de atitudes como essas. Aprendam isso hoje. E ouçam atentamente o que o Espírito tem a dizer a vós outros. Porque a gente se engana, irmãos. Nós nos enganamos. Nós sempre queremos olhar o mal com um olhar ameno. A gente, quando está apaixonado, acha que tudo vai dar certo. E a gente pensa, Deus me ama e vai abençoar o nosso amor. Mas onde Deus promete isso, irmãos? Onde é que Deus está dizendo aqui em toda a Escritura que vai abençoar um relacionamento entre a luz e as trevas? Entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? Deus nunca prometeu isso. O que Neemias faz aqui é impressionante, porque ele fala, Salomão, que era amado de Deus e maior do que vocês, mais sábio, se desviou. O que faz você pensar que não vai trilhar o mesmo caminho? Parafraseando aqui o grande Francis Schaeffer, se você se casa com aqueles que não são povo de Deus, se você tem filhos e filhas, a linhagem piedosa será destruída. Você, pai, você, mãe, não lhe pesa a consciência? É essa a verdade de Gênesis 6. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Porque aqui e acolá nós vemos a maravilhosa ação de sua graça, transformando o mal em bem. Eu conheço poucas, bem poucas mesmo, filhas de pastores que se namoraram com ímpios, casaram, e ainda quando noivos, o Senhor os converteu. Mas isso não é uma regra, irmãos. A Bíblia nos proíbe de pôr o Senhor à prova, de tentar o nosso Deus. Não atentem contra o Altíssimo. Não abusem de sua graça, de sua misericórdia. Ouçam o que Deus lhes ensina e lhes ordena em sua palavra. Moças, jovens, adolescentes, não se enganem. Ninguém se torna crente verdadeiramente por causa de casamento. Isso não existe. Isso é mentira. O apóstolo Paulo nos ensina no Novo Testamento que nós não devemos misturar as linhagens no casamento. Paulo? Sim. Para quem acha que tudo do Antigo Testamento não deve ser mais ligado, não deve ter importância. Meus irmãos, o que era para Israel é para também a igreja. Não há distinção. Deus possui um único povo. É justamente o que ele fala sobre misturar luz com trevas, retidão com iniquidade, que no Novo Testamento ele vai chamar de jugo desigual. Que união pode haver entre trevas e luz? Não podemos romantizar os opostos. Não podemos cair nos contos de fada e da poesia, como de Romeu e Julieta, do amor impossível. Que lindo! Um casamento proibido, que romântico. Mas que termina em desgraça, em morte. É isso que você quer? Estabelecer uma aliança de morte? Ou uma aliança de vida? Olhe para Gênesis 6, me diga, onde está o romance nisso?
A grande verdade é que isso só mostra o quanto somos rebeldes contra o Senhor. Quanto somos rebeldes contra o Senhor. É por isso que precisamos de Jesus Cristo. É por isso que precisamos do Espírito Santo de Deus para habitar em nossos corações, para nos convencer da justiça e do juízo, para sabermos a gravidade do pecado, para entendermos o que Deus tem a nos dizer, e para, apesar de nossa velha natureza, nos tomar pelos seus braços e nos carregar quando não tivermos mais forças. Ele nos fortalece. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Eu convido nesse momento a curvar a cabeça e orarmos ao Senhor, agradecendo por sua palavra. Senhor Deus, obrigado por tua palavra pregada aos nossos corações nessa noite. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a aplicá-la nas nossas vidas. E nos ajuda a viver segundo a tua vontade, Senhor, que é justa, que é boa e que é santa eternamente. Dá-nos entendimento e continua a nos ensinar para vivermos para a tua glória e alcançarmos a coroa que tu nos prometeste naquele grande dia. Em nome de Jesus.